Bom, hoje estou aqui com Márcio Coelho, CEO do Brivia Group, e Luiz Maia, Managing Director da Peppery, nossa nova integrante do maior grupo independente de estratégia, experiência e comunicação do Brasil. Com mais de 100 colaboradores espalhados por várias cidades do país, os Pimentas, como são conhecidos e gostam de ser chamados, né, possuem um DNA muito parecido com o nosso desbravador, com o jeito Brivia de ser, uma cultura nômade, trabalho assíncrono, digital first, crença em tecnologia, um elemento de transformação do marketing, tantas outras semelhanças aí. Márcio e Luiz, sejam bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Muito obrigado, Roberto Ribas. Prazer estar aqui contigo mais uma vez no X-Talk. Luiz, muito bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez à casa, ao nosso X-Talk também. Espero que o primeiro de muitos, né? Batendo muitos papos aqui. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês. Já tivemos muitas conversas e agora minha primeira vez no X-Talk. Espero que seja o primeiro de muitos e vamos em frente. Bom, Luiz, como você é aqui o nosso, né, novo convidado, primeira vez, vamos começar por você. Vamos contar um pouco aí para todos o que é a Peppery, né? Qual é a visão, quais são as especialidades, conta para nós um pouco mais sobre essa operação. Bom, vamos lá. Acho que é importante sempre dizer que a Peppery ela é um mix de soluções, né? Foi uma das coisas que a gente mais se identificou com a Brivia, porque a Peppery ela tem uma capacidade nativa digital, mas ao longo dos anos de sua história, a gente foi se especializando em algumas frentes, né? Nós nascemos do BI, nascemos do conteúdo, desbravando muitas coisas em conteúdo, redes sociais, mas a gente foi alavancando isso para uma visão de inteligência, trazendo sempre uma preocupação com o negócio dos clientes, né? Então, ao longo desses anos, a gente foi se especializando, se posicionando como uma agência criativa de negócios. E dentro dessa visão de criação em negócios, estratégia, a gente foi trazendo uma série de disciplinas, né? Sempre trazendo como ponto central a solução dos negócios dos nossos clientes, e a partir disso vem presença digital, um olhar de presença digital muito mais além do que só redes sociais, e sim como que a gente organiza a presença digital dos nossos clientes para o mercado de que eles atuam. E dentro disso tem conteúdo, plataformas, sites, CRM, que cada vez mais é uma disciplina importante, que alavancou muito o nosso negócio nos últimos anos. E vem também um pouco de propaganda, né, nisso tudo, porque não tem como não pensar em soluções de negócio de comunicação sem pensar em propaganda, né? Então, a partir disso, o digital sempre esteve permeando tudo isso, mas claro que trazendo especificamente cada uma das especialidades, com mídia, com saque, com interação e outras coisas mais, trazendo sempre um olhar de KPIs e reporte para tudo isso. Boa. Muito bom. Márcio, o Brivia Group vem, né, consolidando e afirmando cada vez o seu posicionamento como um ecossistema de transformação de marca, né, trazendo a sua essência, o seu DNA, o papel, né, de relevância e de construção de marca como sendo o seu principal propósito. Qual a importância e como é que a Peppery se conecta nesse ecossistema, né? Perfeito. Acho que o speech do Luiz já traz isso, para quem nos conhece há mais tempo, o speech do Luiz já traz isso muito evidente, né? Quer dizer, o olhar da Peppery, isso foi o que a gente se conectasse, inclusive, e identificasse uma possibilidade de fazer uma transação, trazer Peppery para o grupo, esse primeiro olhar de resolver problemas de negócio dos nossos clientes, né? Então, nosso propósito é fazer das marcas dos nossos clientes as marcas que os clientes desejam que elas sejam. Isso significa responder às necessidades da marca e do negócio, né? Então, é o primeiro ponto de conexão. Quando o Luiz fala sobre a evolução do negócio e a busca de novas competências, isso tem a ver com a nossa história, exatamente a nossa história, a busca de competências. O que a gente fez como grupo foi criar uma modelagem para isso, né? Criar uma arquitetura de grupo que ampare estas conexões, né, de múltiplas soluções a partir de um repertório de ofertas, os nossos chapters de competência, para que eles possam ser utilizados pelas nossas tribos, pelas nossas operações, para resolver problemas de negócio dos nossos clientes. Essa é a lógica, vamos dizer assim, é o sistema que ampara as conexões. Por isso a gente fala de um ecossistema, né? Não é simplesmente um agrupamento de empresas com ofertas específicas, mas são inúmeras conexões e conexões que a base é a relação com o cliente, é o cliente no centro, e a partir nessa conexão com o cliente, com outras conexões de capabilities, a gente vai desenvolvendo soluções. Então,
A Pepper, ela por filosofia, ela já se enquadra nesse raciocínio, então ela se conecta de diversas maneiras. Quando o Luiz fala assim, publicidade aqui, plataformas ali, CRM, que é uma capability importante, e um dos principais motivadores, né, do nosso negócio com o Pepper, está presente desde sempre. Esses são os nossos elos de conexão, como se fossem diversas conexões neurais aí, né, que vão se ligando ao nosso sistema, permitindo com que a gente seja cada vez mais inteligente, né, ou smart, como a gente costuma dizer aqui, para resolver problemas de negócio dos clientes. Então, a lógica de ecossistema, que é o que a gente trata como posicionamento do grupo, ela significa isso, é ser esse lugar, essa coisa, né, que permite múltiplas conexões e conexões que estão voltadas a resolver problemas de negócios dos nossos clientes. Então, a Pepper, ela cai muito bem nesse raciocínio, tem, óbvio que alguns elementos estratégicos mais enfáticos aqui do nosso movimento, como é o assunto CRM, né, que é uma capability que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e tem um volume de oferta importante no grupo, mas com a chegada da Pepper, toma ainda mais robustez, e traz ainda mais repertório, traz ainda mais base de cliente, o que sinaliza o nosso interesse de avançar cada vez mais nesse universo de solução, né? Que é muitas vezes uma porta de conexão imediata, uma ponta de lança de conexão com o nosso cliente, uma dor muito específica, e que aí explode as possibilidades da gente oferecer o nosso repertório de solução. Então, é dentro desse contexto, dentro desse raciocínio, que a gente se conecta com o Pepper, né? Enfim. Muito bom. E a gente tem, né, Márcio, uma percepção do mercado, e a gente vive esse mercado há bastante tempo, e entende como é que ele está se movimentando, e tem uma discussão muito grande que vai e volta sobre a horizontalidade e a verticalidade, né? A gente, sim, tem uma necessidade muito clara de buscar o especialista, porque tem problemas específicos para resolver, de tecnologia, de dados, CRM, mas também tem a necessidade de conexão dessas especialidades, né? Para fazer com que isso, de certa forma, esteja a serviço da marca. Eu acho que faça sentido para cada cliente em cada momento, né? Isso. Eu acho que essa questão do ecossistema é um pouco disso, né? Então, tem uma capacidade de orquestração grande aqui, mas também a competência especialista para resolver o problema específico da ponta, né? Exatamente. Acho que aí, né, Luiz, a gente falava outro dia, inclusive, você pode falar um pouco sobre a proximidade, né, o histórico de proximidade de Pepper com os seus clientes, né, que é um elemento importante aí. Sim, acho que a Pepper sempre procurou construir relações sólidas e profundas com os nossos clientes. Assim, é nosso dever conhecer do negócio deles. E isso faz com que a gente tenha uma sinergia a ponto de entender quase que num olhar, se fosse possível, assim, virtualmente também falando, o desafio que ele tem, né? O desafio, a necessidade. Então, cabe a nós emergir no mercado, cabe a nós emergir no consumidor dele, cabe a nós encontrarmos as ferramentas que ele precisa, que ele necessita para solucionar os desafios de comunicação, os desafios de negócio e tudo mais, né? Então, essa proximidade, esse jeito Pepper de trabalhar e de se relacionar com os nossos clientes, fez com que a gente tenha relações longas, duradouras, né? A gente tem casos de clientes aqui que estão 8 anos com a gente, a Pepper tem 13 e temos 8 anos com o mesmo cliente. Esse cliente, a gente tem basicamente, não precisa falar, vamos falar do planejamento anual de 2024, não existe esse momento de reunião, a coisa vai acontecendo, quando a gente vê, nós já estamos com esse planejamento pronto, trabalhando no ciclo que vem a seguir, né? E o CRM traz isso muito, muito importante para a gente, porque ele faz com que a gente esteja profundamente no universo do consumidor dele, né? Porque o CRM nada mais é que a sua estratégia de relacionamento com o seu cliente, né? Então, se você tem o dado desse cliente, você sabe as nuances e as perspectivas de cada momento da sua base de clientes, faz com que a gente saiba, antes mesmo do que o mercado necessita, do que o mercado vai responder para aquela demanda, o que tem de informação para agir a partir de uma reação que pode acontecer na categoria, né? Então, isso é muito importante, faz com que a gente tenha sinergias de negócio com eles. E muito mais do que só com a área de comunicação, que é um ponto central nessas conexões, a gente consegue mergulhar um pouco mais no negócio, nesse sentido, né? Então, tem o time comercial, o time de vendas, o time de relacionamento, o time de CX, o time de BI, muitas vezes conectado, e de tecnologia com todo esse universo de atuação. Então, isso faz com que a nossa relação com eles,
ela seja muito mais profunda do que só uma relação com uma única área, né? Claro que a gente tem que respeitar as hierarquias, mas estar imerso no negócio, você tem que estar imerso nas áreas que conectam o negócio do cliente, nesse sentido. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, né, da resposta central, assim, sobre esse tema. Quer dizer, o que no fim do dia o mercado olha no mundo inteiro qual é o player que eu, CMO, vou buscar para me ajudar no dia a dia? É um cara genérico, que entende de todas as competências, ou é um cara especialista? Qual é a vantagem de ter um cara que entende de todas as competências e entende muito do meu negócio, que é a abordagem que a gente está falando aqui? Sim. É esta proximidade de discussão, essa coisa natural que o Luiz fala, que eu sintetizo com não receber briefings, né? Quando a gente está sintonizado com o cliente, a gente não espera briefing, a gente constrói briefing junto com o cliente, a gente valida, debriefa, mas está em linha com o cara, já está falando do ano seguinte, às vezes no meio do ano anterior, porque já está organizando coisas que vão ficar para o ano seguinte, porque assim a gente está vivendo. É esse espírito, essa essência que nós valorizamos aqui como essência de proposição de valor de Briva de todas as nossas operações. Só que para que a gente faça isso cada vez mais com excelência, demanda que as nossas capabilities sejam muito aguçadas, muito afiadas. Então, a gente precisa cada vez mais pilotar com alto nível de proficiência, de profissionalismo, de volume mídia, né? Mídia de awareness, mídia de performance. A gente precisa cada vez mais entender de dados e ter capacidade de ajudar o nosso cliente, inclusive, a organizar suas estruturas de dados, porque não existe CRM sem dados, não existe fazer uma boa campanha de performance sem dados, não existe entender de comportamento sem registro de base, de interação e etc. Quer dizer, a gente precisa de dados, a gente precisa cada vez mais de plataforma tecnológica, assim como a gente não pode prescindir nunca de criatividade, porque tudo isso precisa ser embalado com criatividade, que a gente faz delivery através de conteúdo constantemente, ou seja, são inúmeras competências que precisam estar muito afinadas. Quando a gente fala sobre o universo de conteúdo hoje, no contexto de inteligência artificial, tem um mundo de aprendizado, de coisas que a gente está estudando o tempo inteiro. Isso demanda punch, demanda especialidade. Então, o cliente, quando olha muitas vezes, não, eu vou buscar um especialista, porque esse cara está extremamente afinado, né, nesta competência que eu estou buscando contratar. A nossa proposta de valor é juntar essas duas coisas. Porque o nosso modelo de grupo tem transversalmente os nossos chapters de competência que são altamente especializados em todas essas coisas que eu falei. Agora, a Pepper, o que ela vai fazer? Ela vai ter a missão de estar próxima do cliente, entender disso, do negócio dele, da vida dele, e se apropriar das nossas capabilities de grupo para conseguir entregar a solução na medida certa, né? A gente brinca com as inúmeras analogias aqui, a da saúde, eu e o Luiz brincava de analogia da saúde, analogia da receita. Eu gosto mais dessa da culinária e da receita, né? Então, assim, é tudo uma questão, um bom prato tem a ver com os ingredientes, mas com o tempero certo, na hora certa, os procedimentos certos. Então, é muito mais sobre isso, sobre, né, um bom vinho é uma coisa se apreciado sozinho, mas quando apreciado com um bom prato no momento certo, ele fica muito melhor. É esta orquestração das coisas que é a nossa proposta de diferencial. Então, quando a gente traz Pepper, e traz por essa essência de ter proximidade com o cliente, que é a essência do que são as nossas tribos, também pela capability CRM, que é uma fortaleza que nos ajuda a reforçar a capability CRM aqui, mas o espírito fundamental é esse, é ser, e isso é o que a gente busca fazer o tempo todo, obviamente que o desafio não é simples, mas é ser o melhor dos dois mundos, é ser uma pequena operação muito próxima do nosso cliente, entendendo do negócio e cuidando de resolver a solução de negócio para ele, e ao mesmo tempo ter à disposição um repertório gigante de especialistas, para poder lançar mão disso a qualquer tempo, para resolver o que precisa ser resolvido naquele momento. Ponto o squad, vai lá, resolve aquele negócio, desmobiliza, e a vida segue, a gente mantendo a relevância e inclusive, a pertinência que precisa ter para o momento do cliente, para o desafio dele, para as particularidades do business dele, enfim. Esse é o desafio, e, de novo, é por isso que faz sentido, né, a resposta, o negócio de Pepper. A gente estava numa reunião, nesse roadshow aí de clientes, a gente estava numa reunião com um cliente, e um cliente nos perguntou objetivamente, tá bom, mas aí como é que fica, afinal de contas, a proximidade que eu tenho, né, eu tenho uma proximidade muito desse negócio de grupo agora, isso não tira essa característica, essa proximidade? E a resposta, né, foi o que é a verdade para a gente, que é muito antes, pelo contrário, ela só fortalece. A gente fez esse negócio com o Pepper por conta da proximidade que Pepper desenvolve com seus clientes. Então, o objetivo das nossas operações não é que elas sejam gigantescas operações, é que elas sejam operações na medida necessária de atender o cliente, que a escala que a gente entrega esteja transversalmente nos nossos chapters especialistas, para serem acionados
quando o cliente precisar. Então, respondendo ao paradigma de mercado, o que a gente busca fazer é atender a todos os paladares aí, né? É resolver o problema na medida que o cliente precisa, olhando para um raciocínio muito mais generalista de fato, resolvedor de problema. Tu sabe melhor do que eu, porque nós estamos nessa jornada aí há muitos anos. Lá atrás, quando a gente começou a conceber esse negócio, ainda tinha a história do on e do off, né? Então, assim, como se fosse possível a gente segregar a comunicação que a gente faz com uma pessoa, como se eu e tu falamos, ou eu e o Luiz falamos, ou nós falamos aqui, se faz diferença, a gente fala pelo WhatsApp, se a gente fala pelo telefone, se a gente fala pessoalmente, a gente fala, a gente se comunica. Então, a ferramenta não é importante. A mensagem é importante, o conteúdo é importante, a estratégia por trás disso é importante, o resultado construído é importante. As ferramentas são meios para chegar lá. Então, não é possível a gente regular a entrega com base na ferramenta. Por isso, eu não posso conceber que o melhor é eu ter uma ferramenta especializada. E o cliente, como é que ele gerencia essas coisas todas? A dor de cabeça é gigante. Então, a gente quer ser facilitador nesse sentido. Muito bom. E essa é um paradigma que o próprio mercado colocou, né? Não foi a gente foi refutando especialidades que eram necessárias para colocar. Então, a propaganda como em si foi deixando o digital de lado. Eu não entendo muito bem isso, só que tem agência que atende. Tem conteúdo, tem uma agência que atende. Tem trade, tem uma agência que atende. E isso gera, de certa forma, uma desconexão e uma falta de sinergia, de capacidade de orquestrar tudo isso em prol da mesma relação, do negócio e da marca. Exato. A gente enxerga que o mercado até hoje ainda busca encontrar um caminho, né? De uma maneira geral, ninguém tem 100% de convicção, né? Mas nós temos 99,95% de convicção que nós estamos num bom caminho, vamos fazendo um bom trabalho, vamos seguir nesse bom caminho. É isso aí. Muito bom. Luiz, você vem com uma competência, né? Apesar de ter essa essência muito parecida conosco, e o discurso é muito próximo, né? E aí fica fácil de conectar, mas tem uma especialidade, que é CRM. Tem uma capacidade de entrega disso que vem fortalecer o grupo como um todo, esse ecossistema como um todo, com essa competência. Como é que você está vendo aí os potenciais disso e quais são os desafios que encontra quando tem conectar diferentes ferramentas em prol do mesmo objetivo de negócios? Você, como uma full service especialista em CRM, encontra no dia a dia. É que a nossa visão é que o CRM ele é complementar às estratégias de comunicação, mas ele é ponto central disso tudo, né? Porque ele está conectado direto com o consumidor. Então, ele vem com um desafio muito grande de sistemática de trabalho, de protocolo de trabalho, de organização de dados. Ele vem conectado com muita coisa. E isso é o que faz a gente ter uma profundidade nessa capacidade que o CRM traz. Mas o que fortaleceu a Pepper nisso tudo é quando a gente conecta o CRM com outras disciplinas. Quando a gente faz um CRM bem trabalhado com mídia, um CRM bem trabalhado com estratégia de conteúdo, seja ela de rede social, seja ela de inbound marketing, seja ela de geração de leads e outras coisas mais. Então, ele vem para fortalecer tudo isso, e nas nossas operações, onde a gente tem tudo isso conectado, o resultado ele é muito mais tangível, aparece muito mais, gera muito mais valor para o negócio, muito mais valor para o cliente. Então, é claro que a gente carrega um background de história, de carreira dos nossos sócios e de construção da Pepper, que passa por algumas disciplinas, mas a gente vem ao longo desses anos conectando muito o CRM nessas iniciativas, nessas operações, trazendo sinergia entre elas, né? Então, o CRM pode gerar inteligência para a mídia, e a mídia pode gerar inteligência para o CRM. O CRM gera inteligência para a rede social, que devolve essa inteligência para o CRM. Então, eu diria que precisa, né? Que precisa, deve. é fundamental, né? Então, quando a gente consegue construir essas conexões, o valor ele aparece. Assim, não tem reunião que não seja discutida, que a gente fala, tá aqui o resultado, tá aqui o BI, tá aqui a inteligência desse conteúdo. Não necessariamente é um resultado de negócio, mas é um resultado de insight, um resultado que vai gerar uma iniciativa de produto, uma iniciativa de correção de rota e outras coisas mais, né? Então, nessa jornada que a gente vem trilhando nos últimos tempos, é isso que a gente tem enxergado de conexão entre as disciplinas e colocado o CRM como um ponta de lança e alavancador do nosso negócio como um todo. Muito bom. E como é que você vê assim isso colocado dentro desse ecossistema maior como o Briver? Quais são os potenciais? O que te atraiu a fazer parte desse ecossistema de uma forma mais objetiva? A história é longa, né? Mas assim, a gente apesar de ser uma novidade para o mercado e apesar de a gente estar vivendo essa novidade agora de forma mais quente, a gente veio construindo
a relação da Peppery com o Brivia Group ao longo desses últimos 11 meses, mais ou menos, um pouco mais, talvez, né? Desde a nossa primeira conexão em cliente em comum e depois como a gente começou a trabalhar. E desde o começo, quando a gente se conectou com vocês, algumas coisas chamaram a atenção de nós, né? Primeiro, uma visão de que a Brivia Group, o que o Márcio fala muitas vezes para mim, eu ainda vou repetir, vou me amadurecer nessa conversa, ela não é um grupo de comunicação, ela não é uma consultoria de comunicação, ela é uma somatória de coisas, né? E o lado Martech e essa complexidade de soluções que a Brivia Group traz, chamou muita atenção da Peppery. Somado a isso, a questão do Brivia Group não ser um grupo de comunicação tradicional, onde agências competem entre agências. Né? As empresas do Brivia Group se complementam nas soluções de negócio dos clientes que ela atende, para fazer as marcas delas serem as marcas que os clientes delas desejam. Né? E isso conectou com a Peppery. Né? Então, a Peppery chega para ser mais uma ferramenta do Brivia Group para o mercado, uma ferramenta do Brivia Group para os clientes dela. Né? E nesses 30 dias que a gente está junto e muito mais daqui para frente, a gente já viu nossos clientes interessados pelas ferramentas do Brivia Group e nós já estamos conseguindo fornecer soluções para os clientes do Brivia Group. Então, a gente se conectou muito, muito genuinamente nesse sentido com um ponto central, solução de negócio. Né? Então, sem demagogia e sem colocar as caixinhas tradicionais de comunicação e de ferramentas de trabalho, é sobre isso que a gente está junto, né, e que a gente vai desbravar daqui para frente o mercado dessa forma. Então, foi muito tranquila essa conexão, foi muito genuína. Quando a gente viu, estava conectado, né? Não teve que ter muitos protocolos de trabalho para poder entender que essa sinergia estava acontecendo. Perfeito. É muito bom quando a gente consegue fazer o exercício do cliente no centro, né? Assim, às vezes esse negócio parece clichê, o cliente no centro, a jornada, o pessoal não aguenta mais falar desse negócio. Assim, olhar para o cliente significa se colocar no lugar do cliente e entender assim, aquilo que a gente está fazendo aqui, afinal de contas, faz sentido para o meu cliente? Deixa eu sentar na cadeira dele, colocar o sapato dele lá, ver se esse negócio faz sentido. Cara, e eu sinto nos ossos que faz todo sentido, entendeu? Porque a gente vive isso intensamente, nós todos aqui vivemos intensamente todos os dias os desafios dos nossos clientes. A gente sabe o que pega e como pega, né? A gente não aprendeu isso no PPT, embora a gente goste de fazer PPT pra caramba, né, Ribas? Mas assim, a gente aprendeu vivendo isso todos os dias, fazendo acontecer. E quando a gente olha essa lógica, ela faz todo sentido. E a cada vez que a gente expõe essa lógica para o nosso cliente, quando a gente começa a falar com o cliente o seguinte, a gente faz hoje um trabalho de CRM aqui, mas tu vê que a gente consegue construir um pouco mais de resultado quando a gente cruza essas ações com mídia, quando a gente pega essa base qualificada, né, e consegue fazer retargeting em cima dessa base aqui, consegue, né, explorar e explodir a partir do meu aquário aqui, aumentar um pouco o lago com novas possibilidades, enfim. Com mídia, começa a fazer sentido. Aí, poxa, quando eu olho a sequência da jornada disso, eu trago o fluxo para as minhas plataformas, e as minhas plataformas não respondem adequadamente o onboarding do meu cliente recém-conseguido, eu vou ter churn, eu vou ter perda, eu vou ter redução de LTV. Então, assim, poxa, eu preciso mexer na experiência, preciso mexer nos canais. E aí a nossa oferta de serviço, ela vai se materializando dentro dessa lógica, que é uma lógica de fazer negócio, que é uma lógica de fazer com que a empresa cresça, se desenvolva, tenha mais resultado, tenha mais receita, né? Se relacione melhor. Quando a gente começa a perder cliente porque tem uma experiência ruim de atendimento, a gente consegue ver isso em redes sociais, a gente consegue retroalimentar isso, ajudar o cliente a melhorar a sua interface de atendimento. Isso é o nosso trabalho. Né? Então, quando a gente expõe isso, e o cliente vai dizer, não, realmente, nós estamos vivendo isso. Não, de fato, a gente precisa integrar isso. E a gente consegue ajudar a fazer isso integrado. Mesmo que a gente não seja o parceiro, porque também sabe que, assim, tem muito cliente, nossos clientes são todos clientes grandes, e eles vão ter N parceiros além da gente, né? Claro que a ideia do grupo é poder ser esse parceiro integral. Mas se o cara tiver mais um parceiro aqui, outro parceiro ali, não tem problema nenhum, a gente vai funcionar como um ecossistema, conectando, se plugando nesses caras, porque afinal de contas a gente fala esse mesmo idioma, a gente entende, então vamos ajudar o cliente, inclusive, a organizar essa coisa, né? Um cliente me disse assim, uma vez assim, a minha constelação de parceiros. Então, poxa, vamos brilhar nessa constelação de parceiros, mas vamos entender que tem que ser uma constelação muitas vezes, que a gente tem que se integrar nela. E bora lá, bora fazer. Desde que a gente consiga construir valor, entregar resultado, a gente vai ser relevante e pertinente. Tem um complemento nisso que o Márcio trouxe, que é a clareza da conexão que a Peppery teve com a Brivia, né? A gente se conectou por causa de um cliente, porque nós estávamos no meio dessa constelação e se complementou e gerou valor
o cliente e trabalhou junto. Muitas vezes fomos juntos com soluções para esse cliente, antes mesmo dele pedir para nós. Então, E antes mesmo de ser da mesma família. E antes mesmo de ser da mesma família, né? Não teve problema nenhum em trabalhar junto nesse sentido, né? Acho que faz parte do mercado, desde que isso gere valor para o negócio. Então, acho que está uma clareza fundamental dessa relação que a gente construiu nesse sentido. Isso faz parte da história da Brivia, né? A Brivia foi evoluindo a partir disso, de ter um foco de desenvolvimento dos negócios dos nossos clientes, entregar valor, e aí foi integrando, né, empresas e operações nesse sentido. Marcelo, você tem aí atrás de você Brivia The Creative Smart Tech, né? Estamos falando aqui de grupo, estamos falando de Pepper especificamente, mas a gente tem desenvolvido, né, e evoluído num posicionamento de conexão de tecnologia, criatividade em prol, né, a serviço do marketing, a serviço dos desafios das marcas, né? Quais são os próximos passos nesse processo? Quais são o que nós podemos projetar como um grupo, um ecossistema de transformação de marca com esse foco de tecnologia, mais criatividade em prol de marketing? Eu participei de uma entrevista recentemente de um veículo que está fazendo um movimento de mostrar como é que essas empresas são por dentro, relatar um pouco da história, com a história. A pergunta foi mais ou menos assim: o que a gente pode esperar do grupo para frente? A gente pode esperar movimento, né? Movimento. Acho que o que pauta a nossa história é o fato de a gente conseguir aprender e se adaptar constantemente. Então, isso continuará sendo a essência. Mais do que equação, o mais importante é a nossa capacidade de construir equações e produzir respostas, né? Então, são infinitas perguntas, infinitas respostas a serem construídas, e isso é o que o nosso parceiro, o nosso cliente pode esperar da gente ao longo da jornada, sem sombra de dúvida. Obviamente que existem coisas mais objetivas, né? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de fortalecer a capability de CRM, e quando a gente fala de entregar valor na jornada como um todo, a gente sente a necessidade de avançar no refino do delivery disso em todos os nossos clientes, né? Em ter playbooks, que é como a gente materializa aqui a maneira de fazer, cada vez mais eficientes. Ou seja, conseguir ajudar o nosso cliente a rolloutar, a executar coisas como a integração entre mídia de awareness, de performance, CRM, dados, plataformas, retenção de tudo numa jornada organizada, bem pautada, possível de ser operada, né? Porque, por muitas vezes, a gente sabe que o cliente tem absoluto domínio do que precisa fazer. Tem pessoas maravilhosas nos nossos clientes com um nível de profissionalismo e capacidade brutal, mas é difícil fazer acontecer, né? É difícil. Muitas vezes até simples, sob o ponto de vista de olhar, olha, eu organizei aqui, está simples agora, mas ainda assim é difícil. A maioria das vezes ainda é complexo e difícil, né? Então, a visão é ser cada vez mais um parceiro eficiente nesse sentido, eficiente em executar, mas eficiente em se conectar e ajudar o cliente também a executar. Ou seja, aportar as competências, mas organizar isso de maneira proficiente e eficiente. O nosso ano está muito pautado nisso, inclusive na nossa capacidade histórica de ser organizado, de fazer um delivery sistemático e organizado, e ajudar o cliente também a ser assim, né? Fazer o ano acontecer, seja esse, seja o próximo, seja os próximos, fazer acontecer com fluência, ajudar o cliente a organizar as coisas, colocar no lugar certo e fazer essas coisas acontecerem. E aí, nesse contexto, existem alguns elementos impulsionadores importantes. Eu diria que a coisa mais relevante da nossa pauta continua sendo, de maneira muito importante, dados. Organizar dados para a gente poder agir, seja em mídia, seja em CRM, seja na jornada, na experiência, organizar dados para a gente poder agir. Parece um assunto esperado, mas não é. Ele é um assunto que ainda tem muito para ser feito. Porque na sequência dele vem o mais poderoso, que é, ainda antes da tão bendita inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a organização de dados a serviço de automação, e aí sim chegando na capacidade de inteligência artificial mesmo, que é onde a gente está muito debruçado, onde a gente está fazendo muitos investimentos, onde a gente tem muita novidade acontecendo já dentro de casa materializada,
né, para trazer eficiência, mas tem muita coisa sendo produzida e construída para que o nosso cliente também possa utilizar isso no dia a dia. Então, e aliás, isso é um bom assunto para a gente discutir, né, Ribas, assim, até para os nossos próximos talks aí com SXSW que está vindo aí logo, a gente vai estar lá, isso é um olhar sobre assim, aterrizar as coisas de fato, né? Acho que já há um certo consenso de que o poder da inteligência artificial está nessa extensão da capacidade do profissional. Eu via um speech há pouco aí, inclusive, de um advogado falando sobre o quanto que a IA já estava sendo aplicada ao mundo dos advogados, e a questão da competição não é a competição do advogado contra a inteligência artificial, e sim do advogado que usa a inteligência artificial com o advogado que não usa a inteligência artificial, né? Esse aqui é o jogo. Então, o nosso jogo também tem a ver com isso. E não é usar a inteligência artificial para uma ação específica de engajamento, ou como uma ação hypada aqui, porque é o assunto do momento. Também pode ser, dependendo do cliente. Agora, é usar a inteligência artificial de fato como uma ferramenta de eficiência para organizar essa coisa toda, né? Então, dentro do nosso raciocínio aí, dos nossos playbooks, de organizar o jeito que a gente executa as coisas, fazer com que o grupo continue fazendo delivery cada vez mais eficiente, que, inclusive, colocar a inteligência artificial dentro dessa jornada. Falou, inclusive, dos teus projetos estratégicos desse ano. Então, eu acho que isso aí está no centro do que o grupo pretende trazer, pretende materializar com os seus clientes. Talvez fazer algum M&A outro ainda mais, né? Talvez, né? Enfim, quem sabe, belas conquistas que estão aí sendo trabalhadas para esse ano também na base de cliente, enfim, esperamos que seja um 24 cheio de coisas bacanas. Luiz, qual é que é o 24 para ti, pegando esse gancho do Márcio? O que tu projeta para 24 nesse contexto de mercado, né, que a gente está vivendo? Tem duas coisas importantes para falar sobre 24. Assim, nos últimos anos, a gente viu muitas empresas, muitos anunciantes desenvolvendo iniciativas, né? O pipeline de iniciativas da área de marketing, da área de comunicação, da área de negócios, da área de tecnologia, era gigantesco, e poucas terminativas, né? Acho que é importante para a Peppery, para o mercado que ela vai atender e para os clientes, a gente ser parceiro nas iniciativas e nas terminativas, para que os projetos tenham objetivos claros e concluídos, tirando aprendizados para que as próximas iniciativas sejam feitas, né? A gente ouve muito de clientes que tem um pipeline de iniciativas gigantesco, mas a coisa não acontece. Então, olhando para o mercado, a Peppery passa a ser muito insistente nesses projetos para que eles tenham começo, meio, fim ou continuidades, né? Etapas volume 1, volume 2, volume 3 dos seus projetos. Acho importantíssimo isso. E claro que para negócios como um todo, a Peppery entra agora em 2024 diferente, né? A gente fez os últimos 3 anos muito diferentes, muito fortes para a Peppery, e agora entra embarcando no Brivia Group, um momento de integração, um momento de construir ainda mais a nossa sinergia, de solidificar tudo que a gente veio construindo e desenhando nos últimos meses para esse negócio, mas fazer com que tudo que a gente está juntando aqui se concretize em boas soluções, em boas entregas para o mercado, em boas entregas para a nossa operação como um todo, né? Então, a gente entra diferente nesse sentido, a gente entra com um sobrenome novo, a gente entra integrando com um chapter de inteligência muito grande, tudo que a gente já está vendo no grupo Brive. Então, é uma visão que a gente está de muita expectativa, mas também com uma capacidade de colocar tudo isso no chão, né? Colocar isso tudo com terminativa também para a gente, concluindo um pouco como eu comecei essa parte aqui, né? Então, eu acredito que 2024 tende a ser assim, né? O mercado está aquecido, a gente tem visto muitas oportunidades, mas a gente tem que saber fazer escolhas e ter sabedoria para poder cuidar de cada uma delas da forma correta, né? Então, é assim que a gente está desenhando 2024. E quando você traz essa visão do delivery, né, de botar as coisas no chão, de fazer as coisas acontecerem, a terminativa, isso tem muito a ver com a crença que nós temos, né? A gente precisa, obviamente, ter uma capacidade de delivery, de entregar, de fazer as coisas acontecer, a marca consolidar suas evoluções, e quando o Márcio traz essa ideia de que dados é fundamental, mesmo a gente estando falando lá na frente de inteligência artificial, que empregos vão cair, como é que as marcas vão se reposicionar, elas precisam ter insumo para isso, que é o mínimo possível, né, de organizar dados, e muita gente está
antecipando e não tem o básico bem feito aqui, né? E aí abre frentes e não faz. Mas precisa também, obviamente, ter esse olhar do amanhã, o olhar depois do amanhã, porque essas ondas elas virão, e quando elas baterem no barco, elas precisam, o barco precisa estar estruturado para segurar, né? Eu acho que um pouco dessa equilíbrio de fazer e de delivery e de pensar no discovery, de projetar, de desenvolver, de entender o que vai acontecer pela perspectiva do cliente final é fundamental, né? Bom, senhores, eu acho que nós temos um belo ano pela frente. 2024 está começando. O Márcio antecipou aí que estaremos no SXSW, estaremos conectados às principais pautas aí que tem convicção de que inteligência artificial vai estar entre elas, né? Relacionamento com os clientes vai estar entre elas, a integração de tecnologia, criatividade, propaganda, CRM, conteúdo vai estar nos palcos da SXSW. Falaremos sobre isso aqui e até o próximo X-Talk. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está nos assistindo no futuro, porque isso aqui está sendo gravado e vocês vão assistir isso no futuro. No futuro, é isso aí. Nos acompanha em todos os nossos canais, acompanha as nossas produções de conteúdo de SX, nos encontramos lá, quem for, para um Texas Barbecue também, que é importante, né? E uma cerveja lá no Pits por nossa conta. Ainda organizaremos isso aí na sequência. Tá bom. Até mais. Obrigado, até mais, pessoal. Valeu, abraço.